A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesse sábado e nesse vídeo eu gostaria de projetar alguns jogos com vocês. Bem, tem 4 jogos que eu queria comentar e o primeiro deles é Botafogo e Corinthians, já nesse sábado. O Botafogo, para mim ainda não deixou claro se vai disputar G4 ou título. É um time que tem elenco, é um time que tem dinheiro para contratar, já deixou isso claro. É um time que tem um técnico no início de trabalho e é isso que está deixando essa dúvida para mim. Ele começou bem, ganhou do Vasco, teve um empate com Vitória, né, foi um tropeço. Então a gente não sabe que caminho esse trabalho vai seguir. Mas o Botafogo tem as ferramentas para disputar o título. Ainda não sei se vai acontecer. Do lado do Corinthians, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil no meio da semana e deve ir com um time misto, quase reserva, para enfrentar o Botafogo. Então assim, a gente tem surpresa no futebol às vezes, ou muitas vezes. Mas esse jogo está muito encaminhado para o lado do Botafogo, na minha visão. Depois tem Palmeiras e Grêmio, que eu gostaria de falar com vocês. O Palmeiras vai ter o Corinthians pela frente, na Copa do Brasil, e está vivo na Libertadores, além de estar disputando o título brasileiro. Ou seja, o Palmeiras tem jogo decisivo quarta e domingo. Não sei se isso vai fazer com que o Abel faça modificações no time para o jogo contra o Grêmio. Acho que é possível, mas pelo jogo contra o Grêmio ser sábado e o jogo contra o Corinthians ser quarta, se ele fizer modificações não vão ser muitas, porque vai ter um tempo aí razoável de descanso. E o Palmeiras franco favorito para esse jogo. O Grêmio está muito mal. O Grêmio é o clube que eu acompanho mais de perto, por ser o clube que eu torço. E assim, o Grêmio está jogando muito pouco, o Grêmio precisa contratar muita gente. E o treinador também não está fazendo um bom trabalho, então a situação do Grêmio não é boa. Tem alguns desfalques, Vila Sante, Cristaldo, André Henrique. E o Grêmio está brigando para não cair, brigando para não chegar perto do Z4. O campeonato que o Grêmio disputa e o campeonato que o Palmeiras disputa são competições diferentes. No domingo a gente vai ter São Paulo e Fluminense, esse é o terceiro jogo que eu gostaria de projetar com vocês. O São Paulo é um time que está em ascensão. O Crespo já mostrou que é um bom treinador. O São Paulo ganhou do Juventude, uma jogadaça do Ferreirinha. Tinha ganho do Corinthians antes. O São Paulo tem material humano, tem time para jogar mais, para conseguir mais pontos. O mais importante é que o Crespo tem uma ideia clara de jogo. E a gente está vendo um momento no Brasil que várias vezes os clubes grandes, tu assiste uma partida e tu não sabe exatamente qual é a ideia de jogo daquela equipe. Estão perdidos. O São Paulo com o Crespo, não. Tem uma ideia clara. Pode dar certo, pode dar errado, e se der errado a gente critica. Mas tem uma ideia clara de jogo que a gente sabe o que esperar e como analisar esse time do São Paulo. O Fluminense voltou do Mundial com uma tabela difícil, 3 jogos, 3 derrotas, e vai enfrentar o São Paulo no Morumbi também, que é muito difícil, mas já está na hora do Fluminense responder. Além de contratar, precisa contratar reposição pro Arias, precisa contratar um centroavante. Então assim, o Fluminense precisa dar uma resposta. Mas eu vejo o São Paulo com mais condições para o jogo de domingo. Por fim, eu gostaria de falar de Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo no domingo também, 8h30 da noite. E, sim, o Atlético Mineiro veio de uma classificação nos playoffs da Sul-Americana, suada, na dificuldade. O Flamengo está num momento muito bom e está contratando todo mundo, todo dia tem um nome diferente. Então, assim, o jogo é uma rivalidade histórica, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas é um jogo que está bem mais pro lado do Flamengo. E, assim, eu digo isso... E eu acho que o Atlético Mineiro, com o elenco que tem, era pra estar jogando mais, tá? Com o elenco que tem, era pra estar entregando um futebol melhor, resultados melhores. E isso também entra na conta do clube, que tá com dificuldade de pagar salário, isso afeta o desempenho de todo mundo, sempre. E do treinador, que não tá conseguindo fazer o time jogar. Tem um bom time, o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo tem um time melhor e que tá jogando melhor também. Esses eram os 4 jogos que eu gostaria de projetar com vocês. Agora a gente espera a rodada começar, vai acompanhando e eu vou trazendo comentários aqui no canal, beleza? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!